Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol nacional, vencedores e perdedores da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro que está acabando, Matheus. Exatamente, estamos entrando naquelas rodadas decisivas, onde tem time desesperado para fugir do rebaixamento, tem time que ainda sonha com vagas de Libertadores. O título já está praticamente encaminhado, mas chegaremos lá. Mais uma rodada incrível. Estou acompanhado do Bruno para a gente fazer mais um Vencedores e Perdedores. É, aquele quadro tradicional nosso, para quem está chegando agora no canal, eu escolho 5 personagens, times, pessoas, entidades, enfim, que eu acho que saíram como vencedoras da rodada, 5 que eu acho que saíram como perdedoras. O Matheus faz a mesma coisa, eu não sei os dele, ele não sabe os meus, e aqui a gente vai compartilhar, vai ver se a gente concorda ou discorda e vai discorrer sobre por que a gente escolheu esses personagens como um saldo positivo ou negativo, geralmente desconsiderando também o resultado da partida, né? Não é porque você ganhou o jogo na rodada que você é um vencedor, ou porque você perdeu que você vai ser um perdedor. Enfim, começaremos por onde, Matheus? Vencedores ou perdedores? Podemos começar pelos vencedores. Temos algumas rodadas com Vence... grandes vitórias, então, para Muita exaltar os gente vencedores no vencedora. começo. Nunca foi tão fácil escolher vencedores. Eu acho que esse Exato. foi ó, a semana que eu tive mais facilidade. Em 3 minutos eu tinha escrito aqui os meus 5 vencedores já. E já vou puxar o primeiro. Coloca. Que ele, figurinha carimbada aqui nas últimas rodadas, tá? Professor Jair Adventure. Ele entende dessa briga contra o rebaixamento, Matheus. Desde que ele chegou no Vitória, o time tem jogado bem, tem somado pontos, tem ganhado, pegou o time lá afundado no buraco e saiu da zona. Ganhou mais uma partida, ganhou do Mirassol 2-0. Mirassol é um dos times que menos perdeu no campeonato. São apenas 7 derrotas. Só perdeu mais que Flamengo e Cruzeiro. E assim, 2-0, saiu da zona, afundou um grande. Provavelmente teremos um grande rebaixado por causa do Vitória. E professor Jair Ventura, mais uma vez, mostrando que dessa parte ele entende. Eu coloquei o Vitória também entre os vencedores, time treinado por Jair Ventura. Acho que é um treinador que ele tá com uma pecha ele de técnico bombeiro para salvar os times aí quando estão numa zona ruim. Quem sabe ali em 2017, se o Botafogo tivesse melhor sorte, a carreira dele pudesse ter tomado um rumo um pouco diferente, para ele ter mais chances em times grandes ali, quem sabe. Mas está cumprindo o papel dele no Vitória e destaco a equipe, porque é preciso muita hombridade depois de você tomar um 8-0 no Campeonato Brasileiro, você conseguir encontrar força para se recuperar e chegar até o final do campeonato lutando ali, tendo chance de não cair. Para você pegar um jogo desse, entrar numa espiral negativa, virou piada no Brasil inteiro por causa da goleada que tomaram para o Flamengo alguns meses atrás. E esse time tem encontrado um caminho para vencer jogos, para pontuar, e nesse momento está fora da zona de rebaixamento. Tem que exaltar muito o trabalho que o Vitória fez em recuperar os jogadores que estavam naquela partida, né? Que o elenco é o mesmo. Eu lembro da entrevista do Renato Kaiser naquele jogo, falando: não, a gente tem que ser homem aqui, de assumir a derrota, levantar, não baixar a cabeça e continuar lutando. E o Vitória fez isso. E pode ser recompensado se livrando do rebaixamento. Hoje, minha aposta seria que o Vitória não cai, inclusive. Exato. Se você quer saber qual é a nossa aposta, olhe o nosso vídeo do simulador das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Uma nós já erramos, mas não vou falar qual é. Erramos uma, mas o resto tá mais ou menos do que a gente previa. É, fica aí. Essa uma, inclusive, depois que a gente acaba a simulação, a gente fala que se passou um pouco. Essa Exato. vez a gente A gente identificou o transforma, nosso erro. a gente transformou um time no Bayern de Munique do Hans Flick, que ganhou de todo mundo É, na Champions League. talvez sem muito motivo, mas foi legal pelos 10 minutos que a gente fez a simulação. Exato. Inclusive, se inscreve no O... canal, né? Se você não assistiu esse vídeo é porque você não tá inscrito. Se você não tá inscrito, você tá comendo mosca. Então já se Exato. inscreve aí antes do Matheus puxar o primeiro vencedor. Isso. Aproveita e deixa o like, os botões são ali um do lado do outro. Mas Exato. trazendo
mais um vencedor e, assim como o Bruno, vou colocar um técnico aqui nos vencedores. Zubeldia é um grandíssimo vencedor dessa rodada, porque ele era queimado por parte da torcida do São Paulo, falando que o time não rendia por conta dele, que ele travava o time, que não dava espaço para jovens jogadores, que o São Paulo podia render mais. Ele foi para o Fluminense e ganhou de 6-0 do São Paulo no Maracanã. Um placar muito mentiroso, porque cabia muito mais, tá? Ah, com certeza. Pensei seriamente em colocar Professor Zubeldia aqui entre os meus vencedores, mas seguindo a minha política de ter apenas um personagem de cada partida, resolvi colocar outro desse mesmo jogo em que a gente vai ver aí no futuro, não vou dar muitos spoilers aí quem eu coloquei desse jogo. Mas assim, o Zubeldia tem cara de que ele guarda mágoas, né. Eu acho que pelas entrevistas, pelo que a gente vê dele, ele é o tipo de pessoa que guarda mágoas, a forma que ele saiu do São Paulo sendo bastante xingado. Eu acho que essa vitória com certeza teve um gosto especial e esse 6-0 aí para mim, talvez, pelo menos desse século, é a maior humilhação da história do São Paulo. Eu não sei porque teve goleada em clássico, né, para os reservas do Corinthians, se eu não me engano. É um São Paulo momento perdeu bem de baixo. 5 no 5. Morumbi para o Inter também. Mas tá no bolo, assim. Não pode, É, ela entra. não, com certeza, assim, você tomar 6 com a facilidade que foi ainda, assim, não pode acontecer. Eu acho que o Luiz Gustavo falou muito bem depois da entrevista, né, e simplesmente o ano do São Paulo já praticamente acabou, ele não briga mais por nada, tá torcendo ali para virar G8 e, pô, simplesmente é o tipo de coisa que não pode acontecer, vou discorrer um pouco mais sobre isso mais para frente. Trazendo aqui mais um vencedor, Matheus, vou de Cauã Barros, do Vasco. Fez um gol, seu primeiro gol com a camisa do Vasco, cria da Colina, mas ele está aqui entre os meus vencedores, porque ele estava no elenco vascaíno quando Ramon Dias era técnico do Vasco, na famosa passagem lá do Novar Barrar. E assim, Cauã Barros tinha acabado de subir da base, foi afastado por problemas disciplinares, não jogou com o Ramon Dias, fez ele ser emprestado, foi para o Amazonas, depois estava no América Mineiro, voltou agora com o Diniz e quando enfrentou o seu treinador com quem teve problema pela primeira vez, meteu um 5-1, jogou muito bem, fez gol e ainda cantou junto com a torcida quando estava mandando ele ir tomar naquele lugar. Então, com certeza, Cauã Barros foi dormir feliz. É, não só ele, como o Vasco, a torcida, o Diniz, era um time que estava enfrentando dificuldades, não estava mais conseguindo resultados, entrando numa zona perigosa ali da tabela, consegue uma grande vitória para afastar qualquer risco. Agora vai só cumprir tabela e pensar na Copa do Brasil mesmo. Mas concordo que Cauã Barros teve o seu dia de glória, né? Em cima de um treinador que não dava muito valor para ele quando estava no Vasco. E puxando mais um vencedor aqui, ele que já figurou muito entre os perdedores recentemente, Tá na minha Ney lista, já sei quem é. o Neymar está entre os vencedores porque ele foi alvo de muita notícia, de um disse-me-disse, Neymar tá fora da temporada, vai ter que fazer cirurgia, ele não joga mais. Teve gente falando até que o Neymar ia aposentar por conta da lesão que ele teve. Ele vai no jogo? Era contra o esporte? Era contra o esporte. Mas ele fez o que ele tinha que fazer. Ele tinha que resolver esse jogo pro Santos. E ganhou. O Santos está fora da zona de rebaixamento, tem uma tabela acessível na reta final. Então, o Neymar ele pode sair como um herói. Apesar de tudo que aconteceu, ele pode sair como o cara que evitou o rebaixamento do Santos. E isso é bem inacreditável, tendo em vista o que foi essa temporada. Ele deu uma entrevista falando que tá com dores, que não tá tudo bem, que foi difícil para ele viver com esse tanto de notícia falando. E no final ele conseguiu jogar, ele conseguiu entrar em campo, ajudou o Santos. Então eu coloco o Neymar entre os vencedores, porque foi uma semana tumultuada
e dentro de campo ele respondeu algo que ele não vinha fazendo há muito tempo, mas nesse jogo ele fez. E eu acho que a gente critica muito o Neymar por vários aspectos dentro de campo e fora do campo aqui nesse canal, mas eu acho que a postura dele para essa partida foi, assim, muito elogiável. Não é qualquer jogador que, na situação que o Santos se encontra, muito por conta do Neymar também, né, é bom frisar que o Santos só tá aí, também por culpa do Neymar, não só por causa dele, mas ele também tem uma parcela dessa culpa, mas muito jogador nessa posição, lavava as mãos: "Galera, vocês ouviram aqui dos médicos, para mim não dá", ia fazer a cirurgia e não é mais problema dele. Ele teve a hombridade de botar a cara nesse momento difícil, foi para o sacrifício e jogou bem. Então, a gente critica bastante o Neymar, mas nesse vídeo aqui ele vai ser elogiado, está entre os vencedores. Não quer dizer que ele tem que ir para a Copa do Mundo, né, eu já vi gente fazendo esse pedido, eu acho que Neymar jogou bem, se sacrificando contra o esporte. Neymar tem que ir para a Copa do Mundo. São conclusões muito distantes, mas assim, na 36ª rodada o Neymar, fez por merecer o seu nome e sua figura como ídolo do Santos. Eu acho que a gente pode colocar assim. Exato. E só um parênteses a mais sobre esse jogo. Se você quer entender um pouquinho a temporada do esporte, veja o segundo gol do Santos. É só isso que eu digo. Eu acho que a pessoa que quer entender a temporada do esporte vai entrar numa depressão profunda. Quem quiser Depende. mergulhar nesse O mar torcedor o obscuro. torcedor do Santa Cruz vai se deleitar vendo essa temporada do esporte. É, pode ser. Trazendo aqui mais um jogador para os vencedores, eu vou com o Cuiabano, lateral esquerdo do Botafogo, que há pouco tempo atrás foi vendido para o Nottingham Forest, viajou, ficou lá 1 ou 2 dias e foi emprestado de volta para o Botafogo. Uma negociação, no mínimo, duvidosa, curiosa, pouco usual. A gente vê de vez em quando times europeus comprando jogadores e emprestando de volta, mas geralmente jogadores jovens, de muito potencial, muito visados, e o cara geralmente não viaja, fica, treina um dia e volta, né? O Manchester City fez isso com o Julian Álvares e o River Plate, enfim. O Cuiabano entrou meio nessa polêmica, falaram ali que coisas meio obscuras feitas entre os donos dos 2 times. Mas a verdade é que voltou, tem jogado bem. Fez gol nesse último jogo, fez gol na última rodada contra o Grêmio. É um jogador jovem, tem seus defeitos na marcação, mas é um bom jogador. Eu acho que a gente pode colocar isso jogando ali, principalmente de ala, como um lateral esquerdo ofensivo. Cuiabano é bom. A torcida do Botafogo gosta dele e ele tem feito um bom final de campeonato, apesar de todo esse burburinho extracampo. Concordo que o Cuiabano é um jogador interessante para o nível da Série A, ele é um bom jogador e multifunções, né, ele pode jogar como lateral, pode jogar como meia pela esquerda, você destacou que ele é bem ofensivo. E a questão Uma é que ele espécie de Wesley, eu diria, da é, lateral esquerda. a questão é que o Botafogo tem jogos que ele entra meio morno, assim, né, não tá, parece que não tá muito afim de jogar alguns jogos nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Acho que isso pode atrapalhar um pouco o Cuiabano, né. Vamos ver se ele vai mesmo para a Europa quando acabar a temporada, que o Botafogo vai resolver fazer com ele, que o Nottingham vai querer. Mas concordo com você, é um bom jogador. Trazendo aqui mais um vencedor da minha lista, outro treinador, que é o Palermo, técnico do Fortaleza. O Fortaleza está numa sequência de 8 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Está a um ponto de sair da zona de rebaixamento, 3 vitórias seguidas, acabou de ganhar do Atlético por 1-0. E assim, eu ainda acho difícil o Fortaleza se salvar, porque tá tudo muito embolado e eles têm um jogo difícil na última rodada, que é contra o Botafogo fora de casa, provavelmente disputando vaga direto na Libertadores. Mas olhando essa sequência aqui, e tudo que eu falei do Botafogo agora, existe um cenário em que eles se salvam, tá? E acho que isso é muito mérito do Palermo, que tá fazendo um bom trabalho.
e se credencia ou a ficar no Fortaleza para uma reconstrução na Série B ou para continuar um trabalho na Série A, ou se ele quiser voos maiores, algum time brasileiro ali que ficar, poder olhar para o nome dele, por que não? Acho que ele está fazendo um bom trabalho no Fortaleza. Coisa que o Vojvoda ele já estava um pouco desgastado, teve uma mudança, teve uma sequência ali de empates que parecia que estava condenando o time à segunda divisão, mas tem uma arrancada agora no final impressionante. Não, com certeza. E digo mais, se o titã Martim Palermo tivesse chegado um pouquinho mais cedo, o Fortaleza podia estar fora dessa zona aí, porque ele faz um bom trabalho. É, mais uma vitória, o time tem de 3 vitórias seguidas, além dos 8 jogos de invencibilidade que você falou aí. Também era um que parecia que estava morto, mas continua vivo, um ponto para sair da zona de rebaixamento. Esse Botafogo aí que você falou, pode ser um Botafogo que já não disputa mais nada, dependendo dos resultados. Botafogo hoje está em quinto, está um ponto na frente do sexto colocado Fluminense. Então talvez seja um jogo que vale a ida direto para a fase de grupo da Libertadores, mas pode ser também que não. E mesmo se for, assim, o Fortaleza hoje não é um time muito pior do que o Botafogo, não. Eu acho que tem jogado bem, tá embalado, tá jogando com vontade e talvez pelo que foi herdado do começo do campeonato acabe caindo. Mas se a gente for pegar, tem pelo menos 4 times que hoje jogam um futebol pior do que o do Fortaleza. E sobre o que você falou, eu acho que, assim, não tem motivos para a diretoria do tricolor querer mandar ele embora, certo? Eu Sim. acho que da parte do clube eles estão contentes. A ver se o Palermo vai querer jogar uma Série B, se for o caso, ou se ele vai ter propostas maiores, porque, assim, é um nome conhecido do futebol. É um treinador jovem, foi visto com alguma desconfiança, pegou esse trabalho difícil, tem dado bons resultados. Também é um cara que está aqui na minha lista de vencedores. E se o Fortaleza cair, acho que além de um começo de campeonato muito ruim, mas essa sequência aqui foi muito cruel, que eu vou falar. Ele estava ganhando do Santos fora de casa e toma um empate num gol contra. Tava ganhando o clássico contra o Ceará e tomou um empate na última bola do jogo. E tem um jogo 2-2 com o Grêmio, onde o goleiro ele entregou o primeiro gol do Grêmio. Ele ia sair jogando, colocou a bola no chão, ele não viu que tinha um jogador do Grêmio atrás, que só pegou e chutou pro gol. Então, um lance bizarro. Foi esses 3 jogos na sequência ali, parecia que todo mundo estava dando Fortaleza como morto. Mas ainda há esperança lá no Ceará. Para os dois clubes. Exatamente. É, trazer aqui meu último vencedor, Matheus, que é o torcedor brasileiro. Primeiro, porque a gente teve essa 36ª rodada que demorou praticamente uma semana. A gente teve jogo todos os dias de terça até domingo, praticamente. Teve jogo terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A gente teve jogo 6 dias consecutivos do Campeonato Brasileiro. Bons jogos, várias goleadas, vários jogos emocionantes, todos os jogos tendo bastante gols. E no final das contas, mesmo com o título já estando praticamente definido, tem muita emoção nesse campeonato. A gente tem do 18º até o 11º 5 pontos de diferença e 2 rodadas. Então essa briga aqui contra o rebaixamento talvez seja a melhor dos últimos anos. Assim, a gente falou várias vezes no meio do campeonato que parecia que essa é a pior zona de rebaixamento da história do futebol brasileiro, mas a gente também alertava que todo ano parece que é a pior e de alguma forma os times que estão lá embaixo, quando chega no finalzinho, eles começam a somar ponto. Então, assim, tem time que estava ali com uns 43, 44, 45, que parecia que estava tudo resolvido. Esse ano, eu não ficaria surpreso se tivesse time caindo com 45 pontos, coisa que aconteceu pouquíssimas vezes desde que o campeonato ficou nesse formato aí de 20 clubes, com 4 sendo rebaixados, pontos corridos. Então, assim, o torcedor brasileiro está feliz com muitos jogos bons e com muita emoção ainda por vir no campeonato. Eu estava discutindo isso com um amigo meu ontem.
esse é um campeonato esporte à parte que está nivelado por cima. Tem muitos bons times nesse campeonato brasileiro. Se for falar, se pegar os 3 primeiros colocados, eles podem fazer campanhas onde outros antes seriam campeões brasileiros. O Cruzeiro pode terminar em terceiro e ter uma campanha desse nível. O Mirassol é um time muito bom. Como você falou, perdeu só mais do que Flamengo e Cruzeiro na competição. A briga lá embaixo deu uma apertada boa. São o quê? 5 times disputando 2 vagas nessas 2 últimas rodadas que vão definir os rebaixados. Concordo que foi um campeonato legal. O torcedor brasileiro tem motivos para ficar feliz, porque não só nessa temporada, nos últimos anos, acho que o futebol brasileiro ele tem dado uma levantada, assim, com jogadores um pouco de um nível um pouco mais alto, tá ficando interessante os jogos aqui no Campeonato Brasileiro. Não só isso, como torcida também, as pessoas tendem a, romantizar a torcida, principalmente aí no começo do século, mas se você for pegar a questão de média de torcida, hoje vai-se muito mais ao estádio do que antigamente. Você tinha campeonato aí que os times estavam com média time grande, com 5.000, 10.000 torcedores. Hoje, a grande maioria dos grandes times consegue colocar pelo menos 30.000, de média. Então, eu acho que não só tudo isso, como a torcida também tem ido muito mais ao estádio. O Campeonato Brasileiro, eu acho que como um produto tem se valorizado muito nos últimos anos. Concordo. Trazendo aqui meu último vencedor, que é um jogador que estava lá fora e voltou ao futebol brasileiro, é o volante Arthur, que está no Grêmio, vem fazendo um bom campeonato desde quando chegou. Ele não se adaptou muito bem ao estilo de futebol europeu, ele é um cara que tem um ritmo um pouco mais cadenciado, que gosta de controlar um pouco mais o jogo. E isso para o Grêmio tem sido muito importante. Ele jogou bem contra o Palmeiras, um jogo que foi lá na terça-feira, que você citou. Tem alguns jogos que acabam vão ficando um pouco mais distantes da análise do macro da rodada, onde teve mais jogos, mais movimentação. Mas foi um jogo dessa rodada ainda, então resolvi destacar uma grande partida do Arthur, que pode ser importante em um Grêmio na próxima temporada. Já chegando, já estando mais adaptado, continuando num bom ritmo. Acho que pro nível do futebol brasileiro, o Arthur é um grande volante. Arthur que é muito bom jogador, né, desde que surgiu no Grêmio, jogador titular de seleção brasileira, foi para o Barcelona e foi bem no começo e depois ele é com chave, né, ele não se entendeu muito bem, depois rodou um pouco e não teve muitas oportunidades, também sofreu com lesão, mas tem se reencontrado e parece aquele Arthur 2017, né, 2018. Não só ele, como a gente teve outros bons jogadores. Eu acho que o Sinisterra também fez talvez o melhor jogo dele pelo Cruzeiro desde que ele voltou. Acho que ano que vem, isso que a gente está falando de muita qualidade, tende a ser ainda melhor do que esse ano. Eu acho que tem mais bons jogadores que chegaram e estão se recuperando, e isso atrai mais bons jogadores a querer vir para a liga e vem potencial aqui, principalmente em ano de Copa do Mundo. Vai ter muita gente, principalmente de seleções sul-americanas, querendo vir para cá e mostrar serviço. E foram Vamos com todos os os meus. perdedores? Os meus também. Vamos. Então já vou tirar aqui, já dei um pouco de spoiler, para mim, talvez o maior perdedor dessa rodada é a torcida do São Paulo. A gente já comentou um pouco sobre a humilhação sofrida, e assim, não consigo imaginar como é você ser um torcedor, acordar, ter o jogo do seu time, você liga a TV e simplesmente ver a sua equipe ser humilhada dentro de campo. Então, esse 6-0 poderia ser 7, poderia ser 8, poderia ser 9. Assim, a sensação deve ser um dos piores dias da vida dessas pessoas. É quase como perder um familiar, eu imagino. Então, assim, talvez a torcida só não esteja mais brava pela entrevista que o Luiz Gustavo deu depois, onde ele xingou, de uma forma muito educada, a direção, as pessoas que planejam e organizam o clube, falou que tem que ter mudanças. Então acho que pelo menos o torcedor viu a sua indignação ser representada por alguém que está dentro do clube e teoricamente tem algum poder de ajudar a mudar, mesmo que seja pouco, né? O jogador não tem tanto poder como um dirigente, mas pelo menos eles viram que tem alguém ali dentro que quer o bem do clube, talvez não tanto quanto o torcedor, mas o suficiente para acalmar um pouco
os ânimos, mas assim, eu acho que a torcida do São Paulo deve querer que o ano acabe logo, antes que o time seja humilhado mais uma vez. Concordo, eu coloquei a instituição São Paulo Futebol Clube dos perdedores, porque além de tudo isso que você falou, de toda a humilhação, um dos maiores vexames da história de São Paulo, a cereja do bolo foi perder o posto de maior campeão brasileiro da Libertadores. Flamengo ou Palmeiras iriam superá-lo, acabou que deu Flamengo, então nem isso eles podem falar mais, que são o time brasileiro com o maior número de conquistas de Libertadores. Hoje o São Paulo não é. Foi por muito tempo detentor desse posto, mas hoje é o Flamengo. Pelo menos para o torcedor do São Paulo, dos males o menor, né? Melhor perder esse posto para o Flamengo do que para o Palmeiras. Tem isso também. E puxando outro grande perdedor da rodada, e não só por conta do que aconteceu dentro de campo, ah, os desenrolares da derrota do Internacional também coloca o time no. Faz o time ficar mais ainda entre os perdedores. Primeiro, assim, se eu fosse maldoso, eu falaria que a chuva torrencial que caiu em São Januário foi porque o Vasco ia golear um time. Assim, choveu muito naquele jogo, assim, foi impressionante o tanto de água que caiu. Ainda continuou o jogo, tava 2-1 quando a partida foi interrompida, voltou e parece que o Internacional esqueceu que eles estavam ainda tendo coisa para jogar, né? Parecia que estava ali na 12ª posição, tranquilo, não disputando mais nada. Aí não, né? O saldo de gols fez o Inter entrar na zona de rebaixamento. Tomou 5 do Vasco, o Santos ganhou de 3-0, e nessa combinação de resultados, o time paulista ultrapassou o Internacional, que mandou o treinador embora faltando 2 rodadas para acabar o campeonato. Isso eu não recrimino, porque se continuasse do jeito que estava, o Inter ia cair, mas a mudança eu não sei se vai salvar, para ser bem sincero. E o Inter desencavou um treinador que estava aposentado. Isso não é nem uma forma pejorativa de falar. É dito pelo próprio. Ele falou que tinha encerrado a carreira, que vai voltar para esses 2 jogos e que não pretende continuar trabalhando, que é o Abel Braga. E assim, não vejo sentido nenhum na escolha do Inter. Para mim, o time tá. A não ser que haja uma mudança muito grande, o Inter tá condenado. Eu acho que, olhando pelo lado do Inter na questão da decisão para o treinador, é o seguinte: você tem 2 jogos, tem 2 rodadas, então precisava de chegar alguém para agora. O cara não pode chegar amanhã, tem que chegar hoje e treinar o time. Então o cara tinha que estar ali já. Tinha que aceitar essa bomba que é o Internacional, que é um clube que acabou de ser goleado, está na zona de rebaixamento e provavelmente vai cair. O Inter também financeiramente não está tão bem, deve estar pagando a multa do Roger, agora vai pagar mais uma multa. Então, o Abel Braga aceitou ser de graça, é um grande ídolo da torcida, é um cara que conhece a instituição do Inter, é um cara que estava disponível e que vai chegar ali para tentar mudar a questão anímica, né? Acho que questão tática, qualquer uma dessas coisas, não adianta mais, não tem tempo para ele mudar o futebol do Inter. O que ele pode fazer com discurso, com gestão de grupo, que é uma coisa que ele sempre foi muito bom, tentar ver se ele coloca vontade nos jogadores. Então eu acho que é meio que isso, né? A cartada final. A tática não tá dando certo, os planos não deram certo, vai para o mitológico, vai para a fé. Acho que é isso que o Inter tá fazendo. E se vai dar certo ou não, para o Abel não muda nada, né? A gente estava conversando aqui ontem, hoje, que assim, se ele salva o Inter, ele se torna ainda mais o maior técnico da história do clube. Se ele é rebaixado, todo mundo vai culpar o Roger. Então, para ele, nem financeiramente ele não tá ganhando nada. Então, só porque ele gosta do Inter e porque ele não tem nada a perder. Eu acho que é por isso que ele aceitou isso daí. E detalhe, próxima rodada é Inter e São Paulo, tá? É, então, pelo menos um dos dois não será goleado. Vou trazer aqui mais um treinador, dessa vez entre os perdedores. Eu vou de Jorge Sampaoli, Matheus. Assim, o Atlético começou o ano mal, trocaram de treinador, fizeram uma pressão absurda para trazer o Sampaoli, né? A torcida ficou pedindo por muito tempo ali durante a pausa do Mundial de Clubes. Ficou falando que ele era o cara que
organizar tudo, que ele ia conseguir a virada contra o Cruzeiro no confronto da Copa do Brasil, que ele conhecia o clube, que ele ia tirar as pessoas que estavam acomodadas, os jogadores veteranos, que ele ia revolucionar a forma que o time joga. E assim, conseguiu levar o clube até a final da Sul-Americana e perdeu para o Lanús, que é um time fraco. Essa é a verdade. E agora, no Campeonato Brasileiro, consegue uma vitória aqui, outra ali, conseguiu duas em seguida, que é o único motivo do Atlético não estar dentro da zona de rebaixamento nesse momento. Mas assim, o clube continua sem conseguir grandes resultados, muitas vezes joga mal, quando joga bem também não ganha. Eu acho que é um cara que veio com grande respaldo da torcida, simplesmente não mostrou ainda o porquê, faz um trabalho fraquíssimo no Atlético. E assim, para mim o Atlético tem que seriamente reconsiderar, a permanência dele para a próxima temporada. A gente sabe como é o Sampaoli em janela de transferência, o Atlético não tem dinheiro, muito mais provável que perca mais jogadores do que contrate. É um cara que a convivência não é fácil e os resultados não estão compensando as dificuldades que ele vai trazer para o grupo. Então, para mim, assim, o Atlético ainda tem chance de ser rebaixado, né? Apesar de ser muito difícil. O Atlético tem 45 pontos, o Inter tem 41. Só conferir aqui quem são os próximos jogos do Atlético. Palmeiras e Vasco, eu olhei antes da gente começar a gravar. Então, Palmeiras e Vasco. Palmeiras é um jogo difícil, o Vasco pode estar jogando a vida. Ou não, né? Porque o Vasco também tem 45, dificilmente vai estar jogando a vida. Mas o Diniz pode estar jogando também pelo emprego dele. Então, assim, realidade difícil, dura para mim o Atlético. Se eu fosse o diretor, eu mudaria de treinador. A diretoria do Atlético também, que a gente está falando sobre trabalhos ruins, que sempre ser tem que ser sempre incluída nessa conversa. Para mim, uma das piores do futebol brasileiro aí nessa década. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas para mim, Sampaoli é um grande perdedor, porque chegou com muito respeito, muito respaldo da torcida, mesmo sem ter ganhado nada pelo clube, e simplesmente não está se pagando. Eu concordo, eu coloquei o Atlético aqui como os perdedores também. Uma semaninha, assim, horrorosa, né, perdeu a final do Sul-Americano para o Lanús, que é um time ruim. O fato dele ter ganhado o Sul-Americano transformou ele magicamente em um time bom, continuou sendo ruim. O Atlético conseguiu ser pior na final. Teve todo aquele entreveiro dos jogadores indo peitar a torcida na final, que eu nem levo tanto em consideração, mas é mais uma vergonha que o time passou. Tomou sufoco dos reservas do Flamengo e perdeu agora para o Fortaleza. E para acrescentar, eu acabei de ver aqui que, segundo a Itatiaia Sport, numa página do Twitter, a Liberta Depre, que pegou a entrevista dele, tá aqui o vídeo, eu não ouvi, mas ele colocou as aspas da entrevista que fala aqui: Hulk pede para o Atlético jogar como time grande e questiona o esquema tático do time. Difícil jogar assim. Vou ler aqui rapidinho, tá na tela, e a gente tá falando sobre o Atlético, fala aqui, do Hulk, aspas para ele, abre aspas. Desde que cheguei ao Galo em 2021, eu senti que estava num grande time, que propõe jogo, que quer ganhar todos os jogos e que tem personalidade. Nos últimos anos estava sendo mais difícil, está sendo mais difícil. Não estamos mais com essa ideia. Estamos sendo mais reativos do que ativos. É muito difícil. Jogar no erro dos adversários é mais difícil. Temos que jogar como time grande, como somos. O São Paulo é um cara que eu gosto muito, tenho muito respeito pela carreira, mas eu fico muito sozinho ali na frente, de costas, o que não é minha característica. É muito difícil jogar assim. Eu sou acostumado a ter números altos e, infelizmente, abaixaram bastante devido a uma função que não estou acostumado. Aí, mais um tempero para essa temporada horrível do Atlético. Um dos maiores jogadores da história do Atlético, indo cobrar os microfones do treinador. Difícil. Diga-se que o Hulk já estava mal antes do Sampaoli também, né. Essa desculpinha dele aí não cola muito não. Eh, Tudo bem que ele tá jogando fora da posição, que o time tá jogando mal, mas o Hulk tá mal há mais tempo do que o Sampaoli está no Atlético. Essa dos números dele estarem ruins e ele jogar essa culpa no treinador também não cola muito não. Ele ficou um ano sem fazer gol com bola rolando no brasileiro, né? Exato. Foi fazer recentemente.
Sua vez. Trazendo mais um perdedor. Gabriel Barbosa teve a chance como titular contra o Ceará, não jogou rigorosamente nada. Teve um lance do gol que ele poderia ter participado, mas estava impedido, aí o gol não valeu. E assim, ele é uma sombra do jogador que ele já foi, cara. Tá realmente triste ver quem acompanhou o Gabigol no Santos em 2015, 2016, no Flamengo em 2019, 2020. Um cara que era realmente decisivo, fazedor de gols, ajudava muito o time. É muito marcada a temporada dele de 2019, que foi mágica com os gols da final da Libertadores, mas o que ele faz no Brasileiro de 2020, naquela reta final, se você para analisar, todas as vitórias do Flamengo é gol do Gabigol, assim, gol de vitória, gol que garante os 3 pontos. Ele foi um dos principais responsáveis por aquele título do Flamengo. E ver um cara que não tem nem 30 anos chegar no nível que ele chegou, com o futebol que ele já apresentou ao longo da carreira, é realmente muito decepcionante. O Gabigol ele tem mais 3 ou 4 anos de contrato com o Cruzeiro, recebe um salário astronômico e eu até imaginava que ele poderia dar certo no Cruzeiro pela questão do ego, pela forma como o Flamengo tratou ele. Ele é um jogador que tem essa característica de querer calar a boca de todo mundo que critica ele, mas acho que nem isso conseguiu motivar ele no Cruzeiro. Ele hoje é reserva do time e tem que ser mesmo. O Matheus Pereira vive uma fase muito melhor. O Caio Jorge vive um ano muito melhor. E assim, difícil, difícil. Cada vez mais difícil acreditar em Gabriel Barbosa. Principalmente como atacante, né? Eu acho que os melhores jogos do Gabigol no ano, que não foram tantos, foi quando ele estava substituindo o Matheus Pereira. Sempre que ele entrou na do Caio Jorge, ele foi mal. Quando ele joga de 10, pelo menos de vez em quando ele arruma alguma coisa. Assim, partida deplorável para mim, o pior em campo. Perde a bola no gol que o Ceará faz, sabe? Falta vontade. Se você comparar a forma que o Caio Jorge compete com a forma que o Gabigol compete, fica até feio. Ele tá tropeçando na bola, ele não tá correndo, ele não marca, ele não ajuda na defesa, ele não pressiona. Então, eu acho que você resumiu bem aí. O Gabigol também é um dos grandes perdedores. Chegou no Cruzeiro com muita moral, a torcida gosta muito dele de graça, mesmo sem ele ter feito nada para o clube. Teve essa questão aí de. né, vamos ver se ele quer essa vingança, ele quer provar que os outros estão errados. Mas, para mim, muito provavelmente o Gabigol vai vestir a camisa de outro clube em 2026. Eu acho que no Cruzeiro ele não continua para o ano que vem. A questão é achar E quem queira, né? 3 milhões por mês, ele tem um contrato de quase 4 anos com o Cruzeiro. a Mas sorte é que no vai ser NBA, né? difícil, vai ser difícil se livrar desse negócio aí. Porque se ele quiser sentar em cima do contrato, ele pode. Mas o Dudu também poderia e o Pedrinho foi lá e pagou, né? Tem que ver essa questão da rescisão, como é que é. Mas enfim, ele já se mostrou descontente também em não estar jogando. Eu acho que é um cara que gosta de jogar, né? Mesmo não estando bem, eu não vejo o Gabigol fazendo igual o zagueiro Pablo e ficando no banco treinando separado por 2 anos porque o contrato é bom. Eu acho que pelo menos nesse quesito aí tem chances dele querer sair para jogar. E o Cruzeiro, eu acho que o Gabigol pode ser uma moeda de troca útil ainda, principalmente para clubes que estavam na situação que o Cruzeiro estava ano passado. Talvez um Grêmio, talvez um próprio Santos, se salvar, o Corinthians. Então, acho que ele ainda tem mercado. Só acho que o Cruzeiro vai querer passar para frente. E nesse jogo eu fiquei em dúvida no Cruzeiro e Ceará se eu colocava o Gabigol como perdedor ou se eu colocava o William Machado. Como você colocou o Gabigol, eu vou citar aqui o William Machado, que fez o gol contra desse empate do Ceará, que foi um resultado ruim. Se o Ceará ganha esse jogo, como estava ganhando antes do gol de William Machado, vai para 11º, ultrapassa o Vasco e se salva do rebaixamento. O Ceará, que a campanha foi marcada por ganhar pontos improváveis. O empate contra o Cruzeiro era improvável. O Cruzeiro faz 2 gols que são anulados por causa de impedimento. Mas em certo ponto estava ganhando. E o William Machado foi lá e jogou a bola contra a própria rede. O famoso entregou a paçoca, né? Coisa que o Ceará também fez contra o Inter, né? Que
teve um jogador expulso no comecinho do jogo, que poderia ser uma vitória para tranquilizar, dar uma acalmada, que vinha uma sequência bem difícil para o Ceará, e não conseguiu. Nesse jogo também não saiu com a vitória. E para fechar aqui a minha lista, um perdedor, eu dei uma roubada, porque não só pelo jogo do Campeonato Brasileiro, mas também pela final, Palmeiras, que seguiu a seguinte lógica: vamos abrir mão do Campeonato Brasileiro para ganhar a Libertadores. E deu no que deu. Falamos bastante, xingamos bastante o Palmeiras e o trabalho desse último ano e meio, no vídeo que a gente fez sobre a final. Se você não assistiu, dá uma olhada aí no canal, o último vídeo que a gente postou antes desse, falando. O vídeo é sobre o Flamengo ser tetra, mas eu acho que a gente passou mais tempo falando mal do Palmeiras do que elogiando o Flamengo no final das contas. E assim, eu acho que é um ano ruim do Palmeiras pelo investimento, pelas pretensões e pelo futebol que foi apresentado. Eu acho que o Palmeiras jogou mal praticamente o ano inteiro. Teve um momento ali quando o Abel encontra a formação com Flaco e Vitor Roque, que o time vai bem por uns 2 meses, talvez. Mas fora isso, o começo era totalmente dependente da individualidade do Estevão. O final não tinha nada, é só chutão para frente, que foi o que aconteceu na final da Libertadores. E assim, perdeu o título e ano que vem não tem Estevão, né? Então, além de tudo, a previsão para o próximo ano, pelo menos por enquanto, é que seja pior do que foi agora. Mas se você quer uma análise mais aprofundada de por que a gente não gostou do Palmeiras nas últimas rodadas, dá uma olhada no vídeo que a gente fez sobre a final da Copa Libertadores. Eu tenho aqui mais dois perdedores, Matheus, mas eu vou falar de forma rápida porque o vídeo também já está longo. O primeiro que eu vou falar é Dorival Júnior. Eu acho que, falando em trabalhos medíocres de treinadores, o trabalho que ele faz no Corinthians é bem fraco. Assim, o Corinthians está em nono no Campeonato Brasileiro, é semifinalista da Copa do Brasil, mas o time joga um futebol bem meia boca, sabe? A torcida fala que o time escolhe jogos. Para mim, eu acho que é pior o seu time escolher ser bom e escolher jogar mal do que seu time ser ruim. E se isso é verdade, o que não tem como a gente saber, a culpa também é do Dorival, sabe? Se você é treinador e você não consegue nem convencer seus jogadores a se dedicarem na partida que eles vão jogar, então você está fazendo alguma coisa errada no começo do seu trabalho. A principal base do seu trabalho está errada, se você não consegue convencer um jogador de futebol a jogar futebol. Eu acho que o trabalho do Dorival, taticamente, ele é limitado, tecnicamente o time é ruim, animicamente o time não corresponde, e ainda tem toda essa questão de ver se os caras realmente querem estar em campo quando eles estão em campo. Então, para mim, o ano de 2025 do Dorival Júnior é muito ruim. Pode ser que ele ganhe a Copa do Brasil e vai ter motivos para comemorar, mas não é um trabalho que brilhe os olhos, acho que nem do torcedor mais otimista do Corinthians. E por último, aqui só para ficar registrado, o Juventude está entre os meus perdedores porque foi matematicamente rebaixado na rodada. E o Juventude, se não me engano, subiu em 2021, ou está jogando a Série A desde 2021. Então já estava há alguns anos, teve alguns bons anos, com boas vitórias, era um mandante muito indigesto, mesmo para os grandes clubes. O Flamengo ficou aí anos e anos sem conseguir ganhar no Alfredo Jaconi, mesmo com grandes times aí nos últimos anos. Aí esse ano não foi assim. O time jogava mal em casa, jogava mal fora de casa. Rebaixamento justíssimo, sabe? 34 pontos no campeonato, que é uma pontuação baixa. É que o esporte tem metade desses pontos, então até parece que foi bom, em comparação. Mas Juventude, em 2026, vai estar jogando mais uma vez a Série B. Eu dei uma pesquisada rápida aqui, o Juventude ele caiu em 22, mas subiu em 23. Então foi um bate e volta e vai voltar de novo, né? Não ficou aquela máxima de que os times que sobem caem em até 3 anos depois, que é uma porcentagem alta dos times que vêm da Série B. Isso acontece, o Juventude está fazendo seguir a regra. Tá dando uma de América Mineiro. É isso. Foram todos? Foram todos. Então ficamos por aqui. Quem chegou até esse ponto precisa fazer o quê? Nós já demos os recados ao longo do vídeo, mas é sempre bom reforçar agora no final.
Exato. Para você não ser um perdedor, você se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que a gente vai fazer. Ainda temos mais 2 rodadas de muita emoção no Campeonato Brasileiro. Temos campeonatos internacionais, ano que vem é ano de Copa do Mundo, a gente vai fazer uma cobertura especial aí também. Podemos falar também de outros assuntos, outros esportes, o que vocês quiserem. Para tornar a gente um vencedor agora, você deixa seu like para mostrar que você gosta do conteúdo que a gente produziu, para motivar a gente a fazer mais vídeos. A gente faz isso com muito carinho, a gente fica muito feliz quando vocês gostam e deixar o like é a forma que vocês mostram para a gente que vocês estão gostando do vídeo que a gente está fazendo. Você também pode comentar aqui o que você achou, se você concorda com as nossas opiniões, se você discorda, se tem algum outro personagem aí da rodada que você colocaria tanto como vencedor ou como perdedor. Também indica esse vídeo para um amigo, para alguém que está torcendo para um time que está ali na briga do Z4, para um flamenguista que está eufórico com os prováveis 2 títulos que eles vão ganhar em 4 dias, para algum membro da sua família que só acompanha o seu próprio time jogar e quer ter uma noção aí de como é que está o resto da tabela do campeonato, como é que os outros times estão indo. E é isso, muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima. Valeu!